Então nós vamos convidar a igreja a abrir o texto bíblico que se acha no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso 21 até o verso 24 e depois reiniciaremos a leitura do verso 35 ao verso de número 42. Antes nós queremos dar as boas-vindas àqueles que nos visitam, nosso irmão Leonardo, a Mariana e o Eduardo, aquela família abençoada ali. Muito obrigado pela presença de vocês. É uma alegria muito grande recebê-los. Sejam bem-vindos, tá bom? Muito obrigado. Meus irmãos, vamos fazer a leitura então desse trecho da palavra do nosso Deus, o pedido de Jairo. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu alvoroços que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: "Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme." E riram-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: "Talita cumi", que quer dizer: "Menina, eu digo a você, levante-se." Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Louvado seja o Senhor pela sua palavra lida. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, neste momento que a sua palavra foi lida, e somente sendo lida já nos abençoa. Nós pedimos graça para que ela seja explanada, Senhor, com autoridade, e também que os teus servos entendam perfeitamente a tua vontade nesta noite. Pedimos graça para sermos instrumentos nas tuas mãos e que ao lermos, Senhor Deus, esse trecho tão lindo da tua palavra, possamos extrair verdades importantes para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, há um programa de televisão no canal Discovery Home Health, que mostra muito bem a experiência de alguns donos de fábrica ou líderes, associações, ocupam o lugar dos membros ou empregados para conviver um tempo com eles. E a partir desta convivência, poder saber como é que as suas empresas vão por dentro. E não é comum que esses donos de empresas ou gerentes, eles se surpreendem com as descobertas que eles fazem ao conviver com seus próprios empregados. Naquele momento onde o empregado não sabe que o patrão está do seu lado, nem que o patrão sabe, de certo como são os seus empregados, eles convivem juntos e ali muitas descobertas são feitas e são realizadas. Naqueles momentos, o patrão descobre, por exemplo, que tem empregados que não mereciam estar ali, que fazem pouco caso da empresa, que não conseguem exercer as suas funções com sabedoria e também com brilhantismo. Mas também, nesses casos, os patrões descobrem empregados improváveis, na qual se surpreendem com o compromisso daqueles empregados e se surpreendem também com as ideias que eles lhes dão para que as empresas possam crescer. E ali, conhecendo mais profundamente seus empregados, eles conseguem descobrir quem de fato veste a camisa da empresa e quem não veste a camisa da empresa. Por outro lado, os empregados são depois levados à sala dos seus chefes. E lá eles descobrem que aquele funcionário que estava com ele durante uma semana, 2, era na verdade o seu patrão. E alguns, se revestem de alegria porque aproveitaram a oportunidade e demonstraram que de fato amam aquela empresa e querem se desenvolver ali, e outros ficam preocupados porque revelaram um descompromisso tremendo, e o seu patrão, quando se revela, ele demonstra a sua insatisfação com o comportamento daqueles que deveriam fazer o seu melhor dentro da sua empresa. Essa experiência de campo, que é relatada num programa semanal de televisão, vem nos mostrar, irmãos, o conhecimento faz toda a diferença. Você conhecer de fato quem convive com você, você conhecer mais profundamente as pessoas,
muda o seu comportamento, muda a sua imagem sobre as pessoas, muda aquilo que você faria se você soubesse de fato quem é que está diante de você. E esta é a realidade. Cada vez que nós conhecemos mais as pessoas, mais nós temos um comportamento diferente diante delas. Trazendo para o nosso meio espiritual, para a nossa vivência diária, diante de Deus e diante da igreja do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a palavra de Deus nos exorta que o povo de Deus, ele peca por não conhecer a palavra de Deus e nem conhecer o poder de Deus. E um dos profetas do Senhor ainda diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque a cada dia, irmãos, que nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus e nós conhecemos melhor o nosso Senhor, mais esse conhecimento de Deus muda a nossa vida. Mais esse conhecimento do Deus que nós servimos transforma o nosso comportamento, muda a nossa visão de mundo. Porque nós passamos a conhecer Deus de uma forma mais pessoal, mais íntima, de uma forma que faz com que a verdade de Deus em nós provoque uma transformação e uma mudança na nossa vida. O texto que nós acabamos de ler aqui, que conta a história de Jairo, um dos principais da sinagoga, é um texto, irmãos, que nós poderíamos extrair lições importantes sobre vários aspectos da vida cristã. Mas eu gostaria agora de focar nesta noite a nossa palavra sobre o fato de nós necessitarmos conhecer melhor o Deus que nós servimos. Jairo tem um encontro com Jesus que muda a história da sua casa. Jairo tem a oportunidade de conhecer melhor aquele Jesus na qual ele foi procurar ajuda. E como Jesus se revela àquele homem e à sua família, demonstra, irmãos, aspectos, características, virtudes do nosso Deus, que não podem ser ignoradas pela igreja, porque a cada dia que nós conhecemos melhor o Deus que nós servimos, mais comprometidos com Ele somos, mais amamos o Deus que nós servimos, mais moldamos a nossa vida à semelhança desse Deus. A experiência de Jairo deve ser a nossa experiência. O que Jairo conheceu acerca de Jesus é o que nós devemos conhecer acerca do Jesus que nós servimos. Porque a cada momento que temos a oportunidade de conhecer mais o nosso Deus, mais nós crescemos, mais maduro nós tornamos e mais parecidos com Cristo nós seremos. Amém? Por isso, debruçando sobre esse texto da palavra de Deus, eu gostaria, irmãos, que os seus olhos se voltassem para esta cena, porque neste momento que Jairo procura Jesus e tem um encontro com ele por causa da sua filha, nós temos a oportunidade de meditar sobre um primeiro aspecto que todo crente deve conhecer e valorizar acerca do Jesus que nós adoramos. E esse primeiro aspecto é que o nosso Senhor Jesus, Ele está presente conosco todos os momentos da nossa vida. Essa é uma realidade que você não pode ignorar. Isto é algo que as Escrituras demonstram e o crente deve sempre valorizar. A presença de Jesus em todos os momentos da nossa caminhada e da vida da sua igreja. Se você virar e olhar para o versículo de número 23 e 24, a palavra de Deus vai dizer que lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. E olha o que diz o verso de número 24, irmãos. Jesus foi com ele. Nesse momento que Jairo se dirige, irmãos, até a sua casa, nesse momento que Jairo vai ao encontro de um grande problema dentro da sua casa, a sua filha está enferma. O que o texto bíblico vai nos mostrar é que nesta caminhada de dor de Jairo, nesse momento, irmãos, aonde a situação daquela criança se agrava,
Jesus ouve o que Jairo pede a ele no seu clamor, e Jesus vai junto com Lázaro. Em outras palavras, irmãos, Jesus dizendo: Lázaro, eu caminharei com você neste momento de dor, nesse momento de dificuldade, neste momento de tribulação, neste momento que você está passando por circunstâncias adversas na tua vida. Eu estarei com vocês. E preste atenção nesse texto, irmãos, porque durante a caminhada de Jesus com Jairo, há uma notícia que é dada a eles. E essa notícia está no versículo de número 35, aonde o texto diz: enquanto Jesus ainda falava, chegavam alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre. Notaram que a situação se agravou? Quando Jairo começa o seu clamor diante de Jesus, aquela criança está enferma, aquela criança está doente, aquela criança está de cama, mas durante a caminhada junto com Jesus, a situação se agrava, e aquele homem recebe a notícia: a sua filha morreu. Mas nenhuma dessas circunstâncias parou a caminhada de Jesus junto com aquele homem. Jesus, irmãos, continuou caminhando ao lado daquele homem. Eu vou na tua casa, Lázaro. Eu estarei junto com você. Nós vamos juntos nos encontrar com esta situação. E a presença de Jesus ali naquele momento, irmãos, é notada por Jairo, é notada por todos, e isto nos faz e nos demonstra que Jesus caminhou com aquele homem até o momento que o milagre aconteceu. Isso é algo maravilhoso na vida da igreja, porque em muitos momentos da nossa vida, a caminhada que nós passamos é uma caminhada com momentos complicados, e a nossa tendência, irmãos, é nos isolarmos nos nossos problemas, nas nossas tribulações, fecharmos as nossas portas. Eu não vou à igreja, eu não quero encontrar com ninguém, eu não quero falar com ninguém, deixa eu curtir a minha dor aqui sozinho. Mas neste momento, aquele homem não ficou em casa, aquele homem foi ao encontro de Jesus. E ele pôde naquele momento visualizar uma característica que todos nós não podemos ignorar. Jesus está presente na nossa caminhada em todos os momentos. Independente das circunstâncias, sejam, irmãos, nos momentos mais difíceis da nossa vida, ele nos acolhe, ele demonstra o seu amor, e nós não podemos ignorar de maneira nenhuma isto. Eu quero lembrar aos irmãos do texto da palavra de Deus que nos mostra Moisés no deserto. Lembram daquele momento onde o Senhor, irritado com o povo de Deus, diz: olha, eu não estarei mais com vocês. Eu vou mandar um anjo para que acompanhe vocês, mas eu mesmo não estarei com vocês. E Moisés ora a Deus dizendo: Senhor, se tu não estiveres conosco, nós não sairemos deste lugar. Nós vamos passar por esse deserto. Nesse deserto há um calor tremendo. Nesse deserto há inimigos. Nesse deserto nós sofreremos. E se o Senhor não estiver conosco, nós não daremos um passo adiante, porque a sua presença é fundamental nas nossas vidas. E esta, irmãos, é uma característica que nós não podemos ignorar. O Senhor está presente do teu lado. O Senhor está presente na tua vida. Seja o fato de você receber uma notícia difícil, seja um momento e circunstâncias dentro da tua casa que você não consegue administrar, seja um problema com uma pessoa que você ama, quem sabe um vício, quem sabe algum tipo de hostilidade que está cercando a tua própria vida. Este momento é o momento de nos voltarmos para Jesus como Lázaro fez
e reconhecermos esta característica maravilhosa: o Senhor está do nosso lado. Ele está presente em todas as circunstâncias. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa sós, mas Ele caminha junto com o seu povo. Amém? Meus queridos, não sei se você já viu em algum vídeo aquele momento onde os pais vão presenciar a apresentação de um de seus filhos. E aí a criança chega lá no palco e ela sente aquele momento de muita angústia, porque todo mundo está olhando para ela e ela fica preocupada, né? Fica tímida e quer sair dali logo. E ela fica procurando: aonde está o meu pai? Aonde está a minha mãe? E alguns vídeos mostram, né, a criança assim, preocupada: cadê o papai? Cadê a mamãe? Aonde eles estão? Aí daqui a pouco o olho dela fixa num lugar. Ela viu o pai está presente, a mãe está ali e dá um tchauzinho e fala: nós estamos aqui. E aquela criança abre um sorriso, ela relaxa e ela se sente à vontade naquele momento, porque o papai, a mamãe, se mostrou presente num momento importante da vida delas, no momento onde elas estavam preocupadas, no momento onde elas estavam ali meio que agoniadas. Ela olhou e viu o papai e a mamãe ali, e num sorriso ela está dizendo assim: que bom que você está presente, papai. Como é bom que você está presente, mamãe. Como é importante que você está aqui do meu lado. Meus queridos, é importante nós percebermos essa característica do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o filho, procurando o pai num momento como esse, é o reconhecimento de que o seu pai está presente em momentos muito complicados da nossa caminhada e na nossa vida. E talvez eu esteja falando com você que se sente sozinho, porque somente você é cristão na sua casa. E você sente aquele momento de angústia e talvez você até pense: olha, dá vontade de desistir. Só eu sou crente dentro da minha casa. Minha família complica as coisas. Eu sou praticamente lixado dentro da minha casa. Eu sou xingado dentro da minha casa. Eu me sinto tão só. Eu gostaria de desafiar você nesta noite a se lembrar que você serve a um Jesus que está presente junto com você, até mesmo nesses momentos que você passa por tribulações dentro da tua própria casa. Talvez eu esteja falando, irmãos, com pessoas que estão passando por momentos complicados da sua vida conjugal, da sua vida familiar, do seu ministério, nos seus relacionamentos, e você precisa procurar ajuda em algum lugar. E você não sabe para quem procurar. Talvez sejam assuntos tão delicados que você não consegue se abrir com pessoas que estão do seu lado. Mas há alguém que você pode virar o seu rosto e dizer: Senhor, eu preciso de ti. E esta pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Você pode abrir o teu coração, porque Ele está pronto a ouvir. Ele está disposto a caminhar com você. Ele está disposto a ir com você para resolver esta situação, como Ele resolveu o caso da filha de Jairo. O Senhor é um Senhor presente em todas as circunstâncias. E a presença de Jairo naquele momento diante de Jesus é o reconhecimento, irmãos, de um Deus que está presente nas nossas vidas em todo o momento. Esse é o momento, irmãos, de nós clamarmos ao Senhor Jesus Cristo e pedirmos ao Senhor, na sua graça, no seu poder, que a sua presença se faça notada na nossa vida. Quantas vezes você tem orado por pessoas da sua própria casa? Quantas vezes você tem passado por momentos de dificuldade no seu trabalho pelo seu testemunho cristão? Quantas vezes você tem se colocado em situações adversas no meio dessa sociedade pelo testemunho de vida que você leva na presença do Senhor Jesus Cristo? Esse é o momento, irmãos. Em momentos angustiantes como esse, em momentos de notícias difíceis, em momentos aonde você se sente solitário, é o momento de nós elevarmos as nossas vozes a Jesus e dizermos: Senhor, caminha comigo. Caminha comigo, Senhor, cada passo deste momento complicado. Caminha comigo, Senhor Deus. Mostra-se presente na minha vida. E certamente a presença de Jesus acalmará o teu coração. A presença de Jesus aliviará a tua dor. A presença de Jesus direcionará a tua vida para o momento que Ele realizará esta grande obra em você e na vida daqueles que você ama. Por isso, aquilo que precisamos conhecer de Deus, irmãos, nós conhecemos na sua palavra. E essa primeira característica, não podemos nos esquecer. Nós servimos um Deus
nós servimos ao Senhor Jesus Cristo, um Deus presente, um Deus que está conosco em todo momento, um Deus na qual você pode levar as suas angústias, as suas orações, e Ele está pronto a ouvir. Eu fico sinceramente emocionado e fico impactado quando o texto bíblico nos mostra que Jesus foi com aquele homem. Ele podia simplesmente dizer, olha, eu tenho outras coisas para fazer. Mas ele não ignorou aquele homem. Ele se mostrou presente e caminhou com aquele homem até a sua casa, aonde o milagre aconteceu. Você precisa reconhecer isto. A presença de Jesus é verdadeira e Ele caminhará com você. Seja as circunstâncias que você estiver vivenciando, Ele estará do seu lado. Lembra do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. E esta certeza não pode faltar ao nosso coração. Amém, meus irmãos? Mas há uma segunda verdade que esse texto nos mostra sobre o Senhor Jesus Cristo. E conhecendo Jesus, cada vez mais o adoraremos e mais o amamos. E essa segunda característica, não apenas a presença de Jesus, mas também o seu foco. E este foco naquela situação fez toda a diferença. Versículo 35 vai nos dizer: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, preste atenção nisto, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Meus queridos, no meio do caminho, a notícia do falecimento da menina vem com algumas tentativas de minar a caminhada de Jesus em direção ao seu objetivo. Jesus tinha tomado uma decisão: eu vou à casa de Jairo, eu vou lá, Jairo, na sua casa, eu vou ver como é que esta criança está, eu vou agir na vida desta criança. E no meio desta caminhada, alguns acontecimentos tentaram brecar esta caminhada de Jesus em direção ao seu objetivo. O primeiro deles, as pessoas que diziam para Lázaro: não incomode o mestre. Não tem mais jeito para o teu caso, a criança já morreu. Não está vendo que Jesus agora não é mais necessário, porque aquilo que você tanto desejava não pode mais acontecer. Os olhos daquelas pessoas se dirigindo a Jairo daquela forma eram os olhos da incredulidade. Os críticos que às vezes olham para a dor de alguém e dizem: olha, Deus não tem jeito para o teu caso. Procura um psicólogo. Procura alguém que de alguma forma tente amenizar a tua dor ou tente trazer um outro caminho. Porque Jesus não pode tratar mais de você. O teu caso é um caso perdido. E talvez, irmãos, nós nos encontramos aqui com pessoas que já tenham ouvido isto dentro da sua própria casa. De alguém que está do teu lado e diz: olha, o teu caso não tem mais jeito. O teu casamento não tem mais jeito. Olha, aquela vida que o teu ente querido vive, aquele vício que ele tem, aquela tragédia que aconteceu na vida dele, não tem mais solução. Mas a palavra de Deus nos ensina que Jesus não deu ouvidos àquelas palavras. Ele continuou caminhando em direção à casa de Jairo. E isso, irmãos, é algo maravilhoso para os nossos corações. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem foco.
quando ele decide, de fato, fazer algo, ele faz. Ele cumpre aquilo que ele promete. Não é como o homem que fala que vai fazer e não faz, que promete e não cumpre. O nosso Deus é um Deus que toma as suas decisões e cumpre segundo o teu querer. Amém? E é por isso que, ao olharmos para a palavra do nosso Deus, irmãos, nós devemos nos lembrar aquilo que o apóstolo Paulo, na sua palavra aos Filipenses, vai dizer lá no capítulo 1, verso 6, quando ele vira para a igreja e diz o seguinte: estou certo que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Paulo está dizendo, olha, Deus decidiu fazer uma obra na vida de vocês. E se Deus decidiu fazer uma obra na vida de vocês, Ele vai realizar esta obra. Esse foco de Jesus é algo maravilhoso. Ele cumpre aquilo que Ele promete. Um outro texto bíblico, irmãos, muito claro sobre isso, é o nosso Senhor Jesus orando lá no livro de João, capítulo 17, verso 4, quando Ele diz ao Pai: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Jesus está dizendo, olha, aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos eu fiz. Não deixei no meio do caminho, não deixei sendo realizado por alguns momentos, mas eu te glorifiquei realizando a obra que tu me confiastes a fazer. Meus irmãos, nós servimos um Deus que tem foco. Quando Ele decide, Ele faz. E eu gostaria de citar aqui uma frase de João Calvino, reformador, que diz o seguinte, e olha o que ele diz: seja o que for que Deus tenha que fazer, inquestionavelmente Ele fará, se Ele o tiver prometido. Deus fará. Se Ele prometeu, Ele fará. Se Ele disse a Jairo, eu vou na sua casa, ele chegaria naquela casa. A obra seria feita, porque Deus tinha um propósito a ser realizado dentro da casa de Lázaro. E esse foco, irmãos, é algo maravilhoso que nós devemos aprender quando lidamos com a palavra de Deus e verificamos este maravilhoso foco do nosso Senhor. Quando Deus decide agir na vida de alguém, quem pode impedir? Quem pode impedir? Se Ele quiser salvar um membro da sua casa, quem é que pode impedir? Se Deus quiser livrar alguém que você conhece do vício, quem é que pode impedir? Se Deus quiser ajustar um casamento desconstruído, quem é que pode impedir? Meus queridos, o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele de fato tem foco. E muitos se decepcionam porque esperam muito da igreja e pouco de Cristo. Se o foco de Cristo é que a obra de Deus seja realizada na tua vida, o nosso foco tem que ser Cristo. O nosso foco não pode ser a igreja. O nosso foco não pode ser aqueles que são falhos neste lugar. O nosso foco tem que ser naquele que promete e cumpre, naquele que realiza a sua obra segundo o seu querer. E você está aqui diante desse Jesus que cumpre aquilo que promete, desse Jesus que tem foco, desse Jesus que toma decisões, que vai até o final, como Ele fez na vida de Jairo e da sua filha. Por isso, meus queridos, esta é uma grande lição que a igreja precisa aprender. Além da lição de que Jesus caminha conosco em todos os momentos, é a lição de que o nosso Jesus tem foco. Se Ele decidiu, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E não há ninguém que possa impedir o agir de Deus em qualquer vida e em qualquer lugar. Você crê nisto, amém? Você crê nisto? Por isso, irmão, que é importante que você ore a Jesus. É importante que você coloque a sua vida diante de Jesus. É importante que você coloque a sua causa diante de Jesus. Porque a palavra de Deus nos ensina que o nosso Deus tem foco. Ele cumpre o que promete. Certamente estará olhando para você e para a sua causa com muito carinho. Mas por último, irmãos, quando nós olhamos para esse texto vai nos ensinar mais uma lição sobre Jesus. Não apenas sobre a presença de Jesus na nossa vida, não apenas sobre o foco que Jesus tem sobre aquilo que Ele vai realizar, mas também esse texto vai nos mostrar o poder que há
no nome de Jesus. E o texto prossegue a partir do verso de número 39, que diz: ao entrar disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. E imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse momento da passagem bíblica nos aponta para duas realidades, uma realidade presente e uma realidade também futura. Porque quando Jesus entra naquele quarto, ele fecha aquela porta e dentro daquele quarto só está ali Pedro, está Tiago, está João, estão os pais daquela criança. Naquele momento ali, Jesus faz o milagre. O milagre acontece no quarto. E naquele momento, irmãos, Jesus mostra a importância da fé em circunstâncias tão adversas. Aquela família creu que Jesus poderia ressuscitar a sua filha. Eles entraram naquele quarto. E ao entrar naquele quarto, eles estavam demonstrando a sua crença, a sua fé, de que acreditavam no poder que há no nome de Jesus. Isto é muito importante nós frisarmos, porque estamos diante desse mesmo Jesus. E em que exatamente você crê quando você vem à casa de Deus? De que lado você se encontra? Você é parecido com aqueles que estão dentro do quarto, estão crendo no milagre que Jesus estará realizando na vida daquela criança? Ou você está do lado de fora do quarto, assemelhados àqueles que zombaram e riram de Jesus quando ele falou que a criança estava dormindo, que ela não estaria morta, e ali demonstraram toda a sua incredulidade. A verdade é, irmãos, que muitos de nós que estamos sentados nos bancos da igreja não acreditamos de fato que Deus tem poder para reescrever a história das nossas vidas. Muitos de nós não cremos que o Senhor pode salvar membros da nossa família. Muitos de nós não cremos que Deus pode transformar a realidade de pessoas que estão condenadas pela sociedade. Jesus entra naquele quarto e chama aqueles que creem. E de fato, o poder de Deus é manifestado diante daqueles que creem. E esta é uma verdade que você precisa aprender. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, irmãos, nos impulsiona para a presença de Cristo e nos faz depender totalmente dele. A fé é olhar para Cristo como a única solução para as nossas mazelas e as nossas questões. E aqueles que acreditaram entraram naquele quarto. Então, eu pergunto novamente, você que entrou aqui neste templo, em que exatamente você crê quando você entra neste templo? Você acredita no poder de Deus? Você crê de fato que Deus pode mudar a sua vida? Jesus, com uma palavra, levanta aquela criança. O poder da morte é aniquilado. A morte que mete medo em tantas pessoas foi colocada ali por terra e chão, porque o poder de Jesus se manifestou naquele quarto. Ele venceu a morte. Ele derrotou um dos maiores inimigos de qualquer um de nós. Ele demonstrou, irmãos, que ele tem poder sobre tudo e sobre todos. E o poder de Jesus, este mesmo Jesus que levantou aquela criança naquele quarto, está aqui nesta noite junto conosco. E ele tem poder para mudar a história da tua vida. Ele tem poder para reescrever a história de pessoas que você conhece. Ele tem poder para reescrever vidas que estão já totalmente destruídas e sem nenhum tipo de esperança. Porque o poder de Deus, ele se manifesta na vida daqueles que creem. Esta é uma realidade presente da nossa vida. Mas esse texto, irmãos, nos mostra que quando Jesus ressuscita esta mulher,
ele também está apontando para uma realidade futura, quando ele ressuscitará a sua igreja e nós estaremos com ele em glória, experimentando esta nova vida glorificada que o Senhor nos dá. A morte não tem poder sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? E por isso, diante da mesa do Senhor, que daqui a pouco experimentaremos, nós estaremos, irmãos, celebrando a vida que o Senhor deu a cada um de nós. Então, uma realidade que aponta para o presente, sim, porque o poder de Deus se manifesta na tua vida hoje, na tua vida e na tua história agora. Mas também o poder de Deus levará você à presença do nosso Senhor, quando no último dia o Senhor ressuscitará a sua igreja e nós estaremos com ele. Você crê nisto? Amém? Por isso, meu irmão, nós sairemos desta noite com estas verdades no nosso coração. Quem é o Jesus que você tanto diz amar? Quem é o Jesus que você cantou canções tão bonitas nesta noite? Quem é Jesus que você ora e coloca as suas petições diante dele? É o Jesus que está presente do nosso lado em todos os momentos. É o Jesus que tem foco e que promete e cumpre, que inicia uma obra que completará na tua vida. É o Jesus que tem poder para reescrever a tua história e para mudar toda e qualquer situação. Esse é o Jesus que você crê. Esse é o Jesus que você adora. Esse é o Jesus que estamos diante da sua presença. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E meus irmãos, eu creio firmemente que o Senhor colocou esta palavra no nosso coração com um propósito. Eu quero convidar você a se colocar em pé neste momento. E este momento é um momento onde talvez a semelhança daquela ilustração inicial que eu falei, está convivendo com Jesus, mas não conhece de fato quem é Jesus. Ele está do teu lado, ele está presente nesta noite, mas você não sabe quem ele é. E hoje, através da palavra de Deus, você tem aprendido que Jesus está presente do teu lado. Meu irmão, Jesus está dizendo para você nesta noite, eu vou com você. Aonde você está passando? Qual é a tribulação? Qual é a dor? Qual é o sentimento? Qual é a adversidade? Inimigos se levantam contra você, palavras se levantam contra você. É a palavra de Deus que diz, irmãos. Jesus diz, eu estarei com você. A presença de Jesus é real na vida do crente. Ele não te deixa sozinho. Por isso, adore a Deus, glorifique a Deus e agradeça a Deus pela sua presença maravilhosa do teu lado. Presença que te anima, presença que te fortalece, a presença que enxuga as tuas lágrimas, a presença que direciona a tua caminhada. Louve a Deus pelo foco que Ele tem. Agradeça a Jesus porque Ele é aquele que promete e cumpre, é aquele que completará a obra na tua vida, é aquele que ninguém pode impedir que Ele haja, se Ele toma a decisão de agir. Glorifica a Deus dizendo, Senhor, obrigado, porque Tu começaste uma grande obra na minha vida, e eu creio que esta obra será completada até o dia de Jesus Cristo. Ó Deus, eu creio que Tu podes realizar uma obra dentro da minha casa. Eu creio, Senhor Deus, pessoas podem ter a sua história reescrita, porque Tu és um Deus que promete e cumpre. Creia no poder de Jesus Cristo, meu irmão. Neste poder que pode ressuscitar mortos, pode ressuscitar sonhos, pode trazer vida numa existência que não tem vida. Naquelas circunstâncias que talvez muitos tenham dito, não tem mais jeito. Cristo tem poder para mudar esta realidade. Ele pode, Ele tem poder. E nesta noite, irmão, se você crê, coloque-se diante de Jesus humildemente. Clame ao Senhor, peça ao Senhor, Senhor, age na minha casa, age na minha vida. Eu creio que Tu podes. Da mesma forma que Tu agiste na vida de Jairo, dentro da casa de Jairo, na vida daquela criança de 12 anos, Tu podes mudar a realidade que eu me encontro. Tu podes mudar a realidade da minha casa. O Senhor pode transformar a vida daquela pessoa que eu amo. Meus irmãos, o Senhor nos chama para um conhecimento mais pessoal e íntimo do nosso Jesus. Por isso, ore ao Senhor. Certamente você sairá daqui mais próximo,
com grandes experiências com o nosso Deus. Vamos orar? Ó Deus amado, louvado e engrandecido seja o teu nome. Pela tua palavra ministrada nesta noite, Senhor Deus. Pelo Cristo que as Escrituras nos revelam. Não o Cristo, irmão, Senhor, que muitas vezes se canta nas canções mundanas. Não o Cristo que muitas vezes é desenhado na nossa mente, mas o Cristo que a tua palavra nos revela. Obrigado, Senhor, pela tua presença maravilhosa junto a nós. O Senhor enxuga as nossas lágrimas, o Senhor fortalece as nossas vidas. O Senhor está conosco em todo momento, louvado seja o teu nome. Obrigado pela obra, Senhor, que o Senhor começou em nós. Ó Deus, nós cremos que uma grande obra está sendo realizada. Por isso, Senhor Deus, completa esta obra na vida deste irmão, na vida desta irmã. Que ele seja, Senhor, cada vez mais consagrado ao Senhor. Que as suas vidas, Senhor Deus, sejam cada vez mais acertadas diante da tua presença. Que os seus caminhos sejam aplainados. Que a tua palavra habite rica e eficazmente na vida da tua igreja. Ó Deus, manifesta o teu poder no nosso meio. Salva vidas, Senhor Deus. Transforma corações. Cura, Senhor Deus, vidas que estão doentes. Seus corações estão tristes. Seus caminhos estão longe do Senhor. Tu tens poder, Senhor Deus, para mudar estas realidades. E nós cremos no teu poder. Por isso, entregamos as nossas vidas em tuas mãos, sabendo, Senhor Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Louvado e engrandecido seja o teu nome. A ti toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor, por este momento, aonde a tua palavra tem sido aplicada aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, a igreja pode assentar. Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e deixe seus comentários.